7 de setembro de 2024. Aqui da litorânea dá para vislumbrar o horizonte por onde aqueles que primeiro receberam a possibilidade de cuidar dessa terra naufragaram. É uma travessia difícil até hoje, a travessia do Boqueirão. Aqui nós chamamos de Cerca do Boqueirão. Passados tantos anos, desde aqueles idos do início da colonização, aquela tentativa primeira, porque os primeiros naufragaram, fico a imaginar os sentimentos daqueles que trouxeram seus primeiros sentimentos, a sua força de trabalho, para começar a desbravar. As histórias são muitas e elas se multiplicam, algumas escondidas ainda no tempo, até porque quem chega a um determinado momento parece que sente uma necessidade de primeiro zerar a história dos que vieram antes. É uma necessidade de marcar o seu próprio território. Mas o certo é que cada um, dizem que até chineses já estavam por aqui há tanto tempo. Os fenícios, que eram grandes viajantes, provavelmente também passaram por aqui. É apenas uma hipótese. Mas há registros na China de passagem de chineses por essas terras. Falavam dos índios urubus. O certo é que passados tantos anos, não dá para a gente nem entender, eu não consigo entender como é que aquelas caravelas conseguiam atravessar oceanos, áreas de mares bravios para chegar por essas terras de Novo Mundo. Se a gente sobrevoar agora na direção desse litoral, nós vamos ver que existe pelo menos uns 80, não caravelas, mas navios de até 400 metros de comprimento, na parceria, existem parcerias entre a Vale e a China, para que eles possam desbravar os mares e levar de Carajás aquela quantidade imensa de minérios que ainda estão ali para serem explorados. Certa vez, visitando o espaço da Vale, um convite que me fizeram para ver um desses navios, acho que era o Amazon. Eu perguntei para um funcionário, ora, considerando que a Austrália, bem ali perto da China, ela tem minérios também, por que a China não vai buscar bem ali do lado? Aí ele sorriu e falou, não, é porque esse nosso minério aqui tem mais coisas ali dentro. E foi descoberto depois que os chineses, com as suas tecnologias, já descobriam outros minérios no meio daquele que é mais simples. Não é à toa que agora, para o outro lado, para o lado de lá, onde a gente não consegue enxergar, os chineses já constroem também portos, ou porto, para que ele possa colocar esse material para lá. Então, em 2024, eu estou gravando esse vídeo, nós ainda aqui de São Luís e do Maranhão, nós ainda somos grandes exportadores de commodities. Nós mandamos para o outro lado do mundo o nosso minério, que ainda vai ser tratado lá pelos chineses. Nós ainda mandamos também as toneladas de soja. Hoje tem soja para todo lado do Maranhão, não é mais só no sul do Maranhão, não. Quem viaja, por exemplo, de Tutóia, indo por lá e não vindo por Paulino Neves e Barreirinhas, vai encontrar campos e mais campos com soja. A pergunta que fica, e é desafiador para governantes atuais e futuros governadores, quando é que nós vamos criar coragem e criar um parque industrial que possa transformar a soja no óleo, o commodity transformado para gerar mais emprego? Quando é que nós vamos ter agora mais possibilidades do que a própria Alumar, que ficava fazendo o seu material e mandando apenas o material para Fortaleza, por exemplo, de onde vem
as nossas esquadrias de alumínio. Poxa, quando é que nós vamos conseguir fazer um parque industrial que trabalhe essas commodities para transformar no material que renda mais royalties para a gente, que nos dê mais empregos para as pessoas? Olhando para o outro lado, o céu, as fumaças nos impede de ver o espaço onde fica o nosso CLA, Centro de Lançamento de Alcântara. Outros países onde existe um local para lançamento, a cidade é um brinco, os hospitais são fantásticos, a educação é toda bancada pelos royalties. Os nossos deputados, inclusive, visitaram alguns desses locais, mas eles não conseguem transformar isso em projetos que possam fazer com que a nossa cidade ganhe os royalties e transforme esses royalties em educação, em saúde, em, coisas melhores para que a nossa cidade, dona de um visual belíssimo. Nós temos, eu estou fazendo esse vídeo aqui da Avenida Litorânea. Quanta coisa linda. Lá, o início da Avenida Litorânea, os hotéis de luxo e vários condomínios verticais que surgiram. Então, eu não sei quanto tempo ainda vou estar nessa terra, não faço a mínima ideia, mas uma coisa é certa: eu gostaria muito de ver os homens que disputam tanto os espaços para estarem na Câmara de Vereador, na Assembleia Legislativa, mesmo na Câmara Federal, na administração municipal ou estadual, para que eles possam desenvolver a capacidade de transformar essa cidade, que é apenas um potencial, em algo real. Porque nós temos sol quase o ano inteiro, nós temos ventos, a energia eólica é fantástica, energia solar, nós temos ouro no interior do Maranhão, nós temos petróleo por aqui, nós temos gás e precisamos explorar de tal forma que essa cidade, abençoada por Deus, posso dizer, com essas suas capacidades, que ela possa ser feita de forma melhor para essa gente que vive aqui. Esses poetas, cantores, compositores são tantos e tantos. Nessa véspera do dia em que a cidade completa 412 anos, eu lanço um olhar de esperança. Eu não perdi a minha fé e a minha esperança de que homens de boa vontade ainda virão para cuidar dessas terras desbravadas, agora a gente sabe, por chineses, por espanhóis também, franceses, portugueses. Foram tantos, alguns que se perderam ao longo dos anos na história, que possam fazer o melhor. Eu não perdi a minha esperança, e mesmo que eu não esteja aqui, a minha alma virá de vibrar com a evolução dessa cidade tão bonita. São Luís, 7 de setembro de 2024. Eu sou Robson Júnior, nascido e criado nessa cidade, patrimônio da humanidade.